Fala Dev! Hoje vamos dar continuidade ao nosso desbravamento da aba de design do editor do Bubble. Até a aula passada, a gente já entendeu um conceito geral da ferramenta, já passou por todas as abas rapidamente, é óbvio, já entendeu o que é que o Bubble é capaz, já tem uma boa visão da ferramenta, já conseguimos começar a construir telas, já conseguimos começar a construir elementos visuais de forma organizada e estruturada, né? Então, por exemplo, nós já temos aqui com base no Untitled, que é o design system que eu gosto de usar, né? Que eu uso nos projetos da BeFree e que a gente, obviamente, também está usando aqui nessa série de aulas. Ah, já temos um entendimento e uma clareza de como que nós podemos e devemos agrupar, né, empilhar esses grupos para que eles se comportem de forma estruturada e que respeitem o uh, nosso objetivo na organização e diagramação deles. E hoje nós vamos explorar elementos mais sofisticados da aba de design. O que são custom states ou estados personalizados, o que são data sources e type of contents, né? O que são esses tipos de conteúdo e origem de dados na aba de design, repeating groups, vamos fazer aqui um exemplo também do grupo focus, vamos fazer um exemplo, se bem que o float group nós já fizemos na aula passada com o menu de cima, né? E aí ao longo desse vídeo eu também vou repassando alguns desses conceitos só para deixar a coisa mais sedimentada. Tudo certo? Então vamos começar. Primeiro conceito que eu queria abordar hoje é o conceito de custom states, porque ele é um recurso que o Bubble nos dá que é extremamente útil e poderoso. Uma coisa que você vai perceber é que de vez em quando eu estiver te explicando sobre o que faz um determinado recurso, o que faz determinada função do Bubble nessa série, eu vou criar ali um pequeno paralelo com a programação tradicional. Não com o intuito de complicar e nem com o intuito de ensinar a programação tradicional, porque eu não tenho competência para isso, mas principalmente para ir criando essa correlação entre o que nós fazemos, que é um desenvolvimento visual, e o que o desenvolvimento tradicional, que utiliza código convencional, faz. Porque no fim das contas, o entregável, né, o que nós entregamos para o nosso contratante, para o nosso cliente, é exatamente a mesma coisa, que é um software. Então a gente precisa ter esse entendimento de como esses conceitos do universo da programação se aplicam ao desenvolvimento no code. Tudo bem? E se você já é dev no code com um background em programação tradicional, por favor entenda que também esses exemplos que eu estou apresentando são muito simplificados e não quer dizer que eles são a definição completa do que eles são. Não é essa a intenção. É só para que você também, que já tem esse conhecimento e essa referência, entenda de forma mais rápida o que é que a gente está trabalhando aqui dentro do editor do Bubble. Certo? Vamos. Então, custom states, eu faço um paralelo com a programação tradicional de como se fossem variáveis de ambiente. O que são variáveis de ambiente? Por exemplo, eu trabalho aqui, sou um cara extremamente digital, mas eu trabalho muito com papel. Então, por exemplo, eu estou aqui desenvolvendo, ou eu estou estudando, ou eu estou dando aula, e eu vou escrevendo muita coisa. Por exemplo, aqui tem umas anotações minhas sobre a sequência uh, de ações na integração de um assistente de IA. Porque visualmente para mim é interessante ter esse, esse papel. Não quer dizer que esse papel esteja. Ele não é o meu resultado final, ele é um rascunho ou é uma informação temporária.
que ela vai me servir enquanto eu estou ali desenvolvendo o meu trabalho, no caso da preparação da aula, do desenvolvimento, desenvolvendo o meu raciocínio. Os custom states, eles têm uma função, vamos lá, bem entre aspas, parecida, porque eles são informações, são dados, são estados que nós gravamos no ambiente do usuário, nos elementos que estão carregados na tela do usuário. Ao invés de eu gravar no meu banco de dados tudo o que está sendo feito, sei lá, a pessoa digitou aqui, vamos fazer de conta que isso aqui fosse um input para o usuário preencher um cadastro. E aí, dependendo do valor desse cadastro, alguma coisa na tela ia mudar ou alguma regra de negócio ia ser impactada ali durante a experiência de uso do usuário. E eu não necessariamente preciso sempre estar gravando isso no banco de dados. Quer dizer, criar esse registro, criar essa informação gravada, salva lá no banco de dados do meu aplicativo. Porque isso vai requerer um tempo de processamento, requer um comando que eu mando do front-end para o servidor, né, do lado do usuário, do navegador do usuário para o servidor, e eu só quero aquela informação temporária. Então, exemplos que a gente usa isso. Vou dar aqui um exemplo bem simples e bem prático para tentar tangibilizar isso. Custom states são usados muitas vezes para navegação. O que é navegação? Vamos dizer que eu queira mudar a minha tela, mudar os elementos da minha tela de acordo com o que o usuário clicar no botão. Então, eu vou até colocar aqui o seguinte. Eu quero que esse smarter aqui mude de acordo com o que o usuário clicar. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Como é que eu posso fazer isso? E aqui, feliz ou infelizmente, eu já vou ter que começar também a mostrar um pouquinho da aba de workflow, porque é uma aba onde eu crio as lógicas. E para eu poder manusear os custom events, eu vou precisar criar uma lógica. Então é legal que você já vai tendo esse spoiler, já vai entendendo, vamos dizer assim, um pouquinho do que a aba de workflow faz, para que quando nós formos abordar ela por inteiro, você já está mais ambientado. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero que quando a pessoa clicar em menu 1, ao invés de Smarter, apareça menu 1. Menu 2, menu 2, menu 3, menu 3, menu 4, menu 4. Tudo certo. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou criar um custom state. Custom state, ele pode ser criado, é um valor que eu posso atribuir a qualquer elemento que esteja na minha página. Eu posso criar ele na página, eu posso criar ele no meu floating group, eu posso criar ele no meu group hero color, em qualquer coisa, em qualquer grupo, em qualquer texto, em qualquer input, em qualquer imagem. Deu para entender, né? Em qualquer coisa que esteja na minha tela, em qualquer elemento que esteja na minha árvore de elementos. Qual é uma boa prática? Os custom states, eles são acessíveis desde que este elemento esteja disponível. Então, idealmente, eu vou colocar custom states, eu vou atribuir esses valores a elementos que estejam numa hierarquia superior àquela que eu quero consumir a informação. Então, se eu quero colocar aqui nesse texto, se eu quero usar esse valor nesse texto, o ideal é que esse custom state esteja ou no Group Hero Titles, ou no Group Hero H1, ou no Color, ou no Hero, ou na página. Eu vou colocar esse na página porque eu quero manusear ele a partir desse textinho aqui que está no Floating Group, que também está acima dele. Então, para ficar mais fácil de eu referenciar, e você vai entender isso na hora que a gente for criar ação, eu vou associar ele aqui na aba aqui na página. Aonde que eu faço isso?
Quando eu clico na página, ele vai abrir essa barra de propriedades. Essa barra de propriedades ela é dinâmica, ela vai mudar de acordo com o elemento que eu clicar. Se for o floating group, ela muda um pouquinho, se for um grupo, ela muda um pouquinho, se for um texto, ela muda um pouquinho. Na página, ela tem propriedades específicas, mas em todas elas, quando eu quero criar ou gerenciar custom states, eu venho aqui nesse izinho, que eu vou abrir um inspetor de elementos desse elemento que eu cliquei. Ele faz várias coisas, ele tem várias funções. Eu posso visualizar aqui de forma rápida todos os eventos que estão associados a essa página, no caso, elemento, todas as ações que estão associadas a esse elemento e todos os outros elementos que fazem referência a ele, que estão associados. No nosso caso, nós vamos trabalhar aqui com a primeira opção, com os Custom States. Nós vamos adicionar um novo Custom State, porque não tem nenhum. Você vai ver que quando nós adicionarmos o primeiro, isso aqui vai mudar um pouco. Adicionei. Como é o nome desse estado? E esse nome eu dou, é livre, tá? Na aula passada, que nós começamos a falar sobre a aba de design, eu já fui te dando referências sobre padrão de nomenclatura, que quando eu fui arrastando os elementos para a tela, né, os grupos, os botões, os textos e os inputs, eu já ia mudando o nome dele. Por quê? Porque ter um padrão de nomenclatura ajuda a tornar o nosso app organizado, ajuda a tornar nosso trabalho mais rápido, e esses são sintomas de um bom desenvolvedor. São sintomas de um profissional da área e não de alguém que está aprendendo aleatoriamente, certo? Então aqui no estado eu vou colocar o seguinte, vai ser nave, menu, vai ser ou nave, select, vai ser a seleção de navegação. No nosso caso, eu vou colocar esse estado no formato texto, mas ele pode ser de qualquer tipo de dado. Pode ser um option set, pode ser um dado relacional de uma outra tabela. Quando nós formos falar mais profundamente da aba de dados, eu vou explicar isso com mais calma. Ele pode ser um dado do tipo básico ou original, que é texto, número, faixa de números, data, faixa de datas, intervalo de datas. E pode ser um formato do tipo plugin também, que são os plugins que nós usamos que têm requisições e chamadas do tipo data source. No nosso caso, eu vou escolher texto, porque o nosso menu está como texto. Ele não é um option set, ele não é um registro no banco de dados, então vou escolher esse tipo de estado como texto. Qual é? Vou criar e eu posso dizer qual é o valor padrão. Posso dizer que o valor padrão é menu 1, e aí ele já vai nascer com o valor menu 1, como eu posso também deixar em branco. No nosso exemplo aqui eu vou começar como em branco, mas a gente já vê que ele mudou um pouco. Pronto, vou fechar. Agora que eu já tenho esse custom state, que eu já tenho esse lugar onde eu vou anotar essa informação, é como se eu estivesse anotando a lápis. Eu já posso acionar, eu já posso requerer esse valor em qualquer lugar dessa minha página, porque esse valor já foi declarado. Eu já disse lá na minha página o seguinte, ó, crie uma nova variável de ambiente, crie um novo estado personalizado chamado nave select, que é do tipo texto. Então, de qualquer lugar abaixo disso, eu consigo acessar esse valor. E eu vou fazer isso aqui. Está escrito Smarter, né? O que eu vou fazer? Lembrando que todos os exemplos também que eu estou fazendo aqui são a forma mais simples de aprender o conceito, mas não necessariamente são as melhores práticas para se fazer aquilo, tá?
por exemplo, nas aulas da BeFree de verdade, de construção do boilerplate, eu já não faço assim, né? Nem desde a primeira aula. Desde a primeira aula que a gente vai construir menu, eu já trago outra abordagem. Desde o começo, na hora de fazer essas variações aqui, eu já trago uma outra abordagem mais avançada. Mas aqui a gente vai no feijão com arroz. O que é que eu vou fazer aqui? Eu quero o seguinte. Se por acaso o valor do meu custom state do menu for vazio, não tiver nada, ele vai mostrar esse smarter ponto. Mas eu quero aproveitar para a gente já ver uma outra função, um outro recurso da aba de design, que é a aba de condicionais. É como se eu dissesse para o Bubble o seguinte, o valor disso aqui é smarter. Mas crie uma condição. Vou clicar aqui para definir uma condição. Essa condição aí aqui eu vou construir minha expressão para a condição. Cria uma condição que diga o seguinte: se na página, como é o nome da nossa página? Aba Design. Se na aba Design, aí ela tem um monte de estados, tem os estados padrão. Largura, altura, se ela está com o mouse em cima, se ela não está com o mouse em cima, se ela está pressionada, se ela não está pressionada, se ela é visível ou não é visível. Esses são estados padrão de uma página, mas tem os estados customizados que nós criamos. Nós criamos o Nav Select. Se nessa aba Design o Nav Select não for vazio, quer dizer, se ele tiver um valor, porque ele está nascendo vazio. Vamos lá, aba de Design, izinho, valor padrão, vazio, está em branco. Eu não coloquei nada. Então, se ele não for vazio, o que é que eu quero que aconteça? Que esse texto seja visível, que esse texto tenha outro valor, que ele não seja clicável. Aí eu tenho um monte de opções de parâmetros desse texto que eu posso mudar se essa condição for aceita. Então, o que é que eu quero? Eu quero que esse texto mude. Ao invés de smarter, esse texto, eu quero que seja um valor dinâmico. Qual é o valor dinâmico que eu quero que seja? Eu quero que seja o aba design, né, que é a nossa página, nav selected. Eu quero que seja o texto nav select, já que ele já é do tipo texto. Então, é o que tiver lá, vai aparecer aqui. Vamos ver aqui o nosso preview. Você vai ver que nada mudou, por enquanto. Apesar desse monte de coisa aqui que a gente fez. Não mudou por quê? Porque eu não tenho nenhuma ação aqui nesses botões, nesses textos, para mudar o valor do meu custom state. Então, o meu valor padrão do estado personalizado da página continua em branco. Como é que eu posso conferir isso? Quando eu dou um preview na versão de desenvolvimento, o Bubble abre, o navegador, ele abre essa abinha com o debug mode igual a true. Se a gente olhar aqui, tá vendo que ele bota assim, interrogação, debug mode igual a true. Então, com o debug mode igual a true, ele vai disponibilizar essa barrinha aqui embaixo, esse inspetor. Se eu clicar aqui no Inspect e selecionar minha página, que é a aba Design, ele vai me mostrar todos os estados dessa página e todas as propriedades dessa página. Dentro dos estados, nós temos os estados padrão, largura e altura, e nós temos os estados customizados que nós criamos. Então, no nosso caso, esse estado customizado nav select está vazio, está empty. Por isso que ele continua mostrando o Smarter. Já já a gente fala um pouco mais sobre esse inspetor. O que é que está faltando então a gente fazer? Está faltando eu criar uma ação, uma lógica, que mude o valor desse estado quando eu clicar nesse texto. Vamos ver como é que isso funciona. E agora vem o spoiler da aba de workflow. Como é que eu faço isso? Primeira forma de fazer isso é aqui em Add Workflow. Eu clico no elemento que eu desejo associar à ação.
Quando abrir a barrinha de propriedades dele, eu venho aqui em Add Workflow, clico e ele vai me levar lá para a aba de Workflow. Todo Workflow, eu vou entrar nesse detalhe melhor na aula de Workflow, mas todo Workflow ele é um par de coisas. Ele é um evento e uma série de ações. O evento aqui é quando o elemento texto 1 for clicado. Quando o elemento texto 1 for clicado, o que é que eu quero que ele faça? Nesse caso, eu quero que ele defina o estado customizado de um elemento. Então, essa é uma ação do tipo elemento. Aqui eu tenho as categorias de ação, de conta, de navegação, vamos entrar no detalhe disso na aula de Workflow, e nesse caso é uma ação de elemento. Qual é essa ação? É setState. Eu quero definir o estado de um elemento. Qual é o elemento que eu quero definir o estado? Por enquanto, nosso único elemento que tem um custom state é o aba design, que é o nome da nossa página. Vou clicar nele e o custom state dele é nave select. Qual é o valor que eu quero gravar nele? Eu quero gravar o valor desse texto. Perdão, que aqui ele não vai conseguir pegar o valor do texto. O valor que eu quero que ele grave é menu 1. Vamos testar? Vamos atualizar aqui. Vamos ver se funcionou. Por enquanto está 0. Vou clicar no menu 1. Menu 1. Foi. Menu 2, menu 3, menu 4. Não, né? Porque eu ainda não criei neles. Vamos fazer isso. Vou clicar agora aqui no menu 2. Adicionar um novo workflow. Como eu não sou bobo, eu vou vir aqui no nosso primeiro. Vou copiar. E vou colar. Aí aqui vai ser menu 2. Aqui vai ser. Vou colar de novo. Menu 3. E aqui vou colar de novo. Colar. Menu 4. Vamos ver se funcionou. Menu 1. Menu 2. Menu 3. Menu 4. 2. 1. 3. Funcionou. Porque o valor que está agora no estado customizado da minha página é o valor que eu mandei ele ser ao clicar nesses botões. E isso aqui, essa lógica vai servir para um monte de coisa. Eu posso aqui, só para a gente deixar mais interessante, eu posso criar também condicionais. A gente aqui criou uma condicional de que quando o valor do estado customizado da página tivesse preenchido com alguma coisa, mudasse esse texto para esse valor que tivesse lá preenchido. Só que eu posso usar essa mesma condicional, essa mesma aba de condicional, para mudar não o conteúdo, mas a formatação dele. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no meu menu 1, condicional, e dizer o seguinte, ó, se na aba Design, nave select for menu 1, quer dizer, se o valor da aba Design Custom State Nave Select for menu 1, eu quero mudar o peso dessa fonte. Eu quero que ela fique mais grossinha. Eu posso botar aqui font weight. Ou eu posso, no caso disso, mudar a propriedade dela para bold. Vou marcar aqui para, de fato, mudar. Eu quero também mudar a cor da fonte. Font color, ao invés do preto, eu quero botar um roxinho. Vamos ver como é que ficou. No 2, no 3, no 4, não foi. Só no 1. Por quê? E olha que legal. Mudei pro 2, ele voltou à fonte pro normal, porque não é mais menu 1. Não foi por quê? Porque eu preciso colocar essa mesma condição nos outros. E aí que legal, ó. Se eu clicar aqui, na condição, eu posso copiar ela e colar ela. Aí que eu preciso mudar para menu
2. Aí aqui eu vou colar e vou mudar para menu 3. Aí aqui eu vou copiar e colar e mudar para menu 4. Vamos ver como ficou? Menu 4, menu 2, menu 3, menu 1. Legal, né? Então aqui a gente já entendeu como que funciona a lógica dos custom states e já temos inclusive um pequeno spoiler das ações de workflow. Além disso, também já demos um bom entendimento das condicionais, de como que a gente trabalha com essas condicionais, o que é que elas significam. E agora vamos falar sobre data source, sobre origem de dados dos elementos que estão na nossa tela. Ó, uma coisa que muda o jogo no nosso trabalho desenvolvendo é entender mais profundamente como que essa origem de dados funciona, como que esse data source funciona. Porque ele é um conceito, vamos dizer assim, que às vezes eu percebo mal compreendido. Muitas vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas têm medo dele, e por conta disso acabam complicando demais o seu desenvolvimento e tornando muito grandes e complexas suas lógicas de programação. Então, entender o conceito de data source é fundamental para você ter uma boa produtividade, ter uma boa organização e otimização na estruturação do seu app. Vamos lá. Todos os elementos, se a gente reparar, todos os elementos do tipo container, eles têm uma opção de data source e de data type. Ó, se for a página, eu posso ter aqui um type of content. O type of content é o equivalente ao data source, porém da página. Não vou abordar muito isso aqui agora, porque a lógica do data source dos outros elementos, dos outros containers é a mesma, tá? Então, entendendo lá, você vai entender aqui e fica muito mais amplo o conceito. Um elemento do tipo floating group, ele tem data source? Tem. Ele tem type of content e data source. Um elemento do tipo grupo? Tem. Tem. Ele tem um type of content e um data source. Um elemento do tipo imagem? Tem type of content e data source? Não. Porque ele não é um container. Ele é um elemento visual. Somente os elementos do tipo container têm data type e data source. Um elemento do tipo input não tem data type nem data source. Um elemento do tipo botão não tem data type nem data source. Já deu para entender, né? É só para deixar isso mais claro. Ó, então o que é que significa o data type e um data source? Quando a gente está trabalhando com Bubble, nós podemos atribuir a um container uma fonte de dados. A gente pode dizer que aquele container, que por exemplo aquele grupo, vai ser a representação de um usuário. Quando eu quero, vamos fazer assim, eu vou colocar aqui embaixo do da nossa tela, né? Embaixo dessa imagem, eu vou colocar um container, um grupo. Ele veio aqui para cima, né? Quando eu joguei aqui para cima, ele veio para cima da imagem. Eu posso fazer até o seguinte, eu posso arrastar ele por aqui, mas eu posso também fazer assim, ó. Voltei ele para onde estava, posso navegar ele aqui na aba de inspeção de propriedades, layout, next. Eu quero jogar ele para a próxima posição na minha árvore de elementos. E aqui eu vou chamar de
Group User, que é o grupo do usuário. Eu quero colocar aqui alguns dados do usuário. Vou dizer que ele tem um espaçamento de 16 pixels entre os elementos, vou alinhar ele centralizado em relação ao elemento pai, vou deixar ele para cima, beleza. O tipo do conteúdo. O tipo do conteúdo, eu vou dizer que ele é usuário, porque é um tipo de conteúdo que a gente tem fácil aqui, é uma tabela que todo App Bubble, quando é criado, já cria com esse tipo de conteúdo. Uma vez que eu defini o tipo de conteúdo, eu preciso alimentar esse tipo de conteúdo. Porque eu estou dizendo o seguinte, ó, Bubble, esse grupo aqui, esse grupo user, ele é do tipo usuário. Mas qual usuário? Então eu tenho a obrigação de dizer qual é a fonte de dados de usuário que esse grupo vai receber. Quando eu estou num grupo, num container que é único, que é um tipo de dado, que é uma origem de dado única, como por exemplo, um grupo, um pop-up, um grupo flutuante, um grupo foco. Esses aqui, grupo, pop-up, floating group e grupo focus, eles recebem apenas um valor como fonte de dados. Eles precisam ter um valor único de data source. Se eu preciso ter uma lista de valores, aí eu tenho duas opções diferentes, que são o repeating group, que é o grupo repetidor, e a tabela, ou table. No nosso caso, desse group user, eu quero passar um usuário. E eu posso aqui passar esse valor tanto pelo data source, como posso passar por alguma ação no meu workflow. Como hoje o nosso foco é falar sobre a aba de design, eu vou passar esse valor pelo data source. Nesse caso, eu posso passar um valor que vem com base no valor de algum grupo pai, de um grupo que está acima desse que eu estou querendo associar esse valor. E aí, pessoal, nesse momento, eu posso imaginar que se você está vendo tudo isso pela primeira vez, pode parecer um pouco mais árido, mas presta o máximo de atenção possível. Eu estou aqui indo num ritmo bem lento, bem gradual, sendo bem, vamos dizer assim, redundante em alguns momentos, para tentar ser o mais simples que eu posso. E aí você pode assistir isso mais de uma vez e enfim, tá certo? Voltar e etc. Aqui eu posso pegar um valor de fonte de dados do seu grupo pai, de um grupo que está acima dele. Eu posso pegar um parâmetro do usuário atual, que é o usuário que está logado, usuário que está autenticado na minha aplicação. Eu posso fazer uma busca de valores no meu banco de dados e escolher um desses usuários para exibir. Quando a gente for avançando em workflows, em banco de dados e tudo mais, a gente volta aqui para ir variando, né? Para a gente ir evoluindo. Posso pegar um valor de um option set, posso pegar um valor de texto arbitrário e posso pegar um valor de alguma API externa do tipo data, que também quando a gente avançar para APIs, nós vamos fazer exemplos. Ou eu posso pegar esse data source, pegar esse valor de origem de outros elementos que estejam aplicados na página, ou de outros parâmetros que estejam na página. Posso pegar da URL, enfim. Nesse caso, para sermos o mais simples, eu vou pegar do usuário atual. Current User. O usuário que está aqui logado, que está registrado. O que é que eu quero fazer aqui agora? Vamos mostrar o nome desse usuário? Vamos abrir aqui nossa tabela? Deixa eu abrir aqui o nosso banco de dados. Vamos na tabela usuário. A tabela usuário tem um nome, tem um tipo e tem aqui uma outra tabela relacional, chamada UserSat, que tem outras informações. Tem data de nascimento, gênero, foto e tal. Tem outras coisas. Vamos pegar aqui primeiro da própria tabela usuário. Eu quero botar o nome dele. Vou pegar esse elemento texto, vou jogar aqui dentro.
Vou centralizar ele. E aí aqui no valor do texto, ao invés de eu escrever Pedro, eu quero que esse valor seja dinâmico. Tá vendo essa tagzinha azul, Insert Dynamic Data? Eu vou usar ela. Eu quero que esse valor seja dinâmico. Nesse valor dinâmico, eu posso pegar o current user name, mas eu não quero fazer isso. Por que eu não quero fazer isso? Primeiro porque o meu grupo pai desse texto, quer dizer, o grupo ao qual esse texto está inserido, ele já tem o valor do usuário. Ele já tem o tipo de conteúdo user e a origem desse dado é o current user. E tudo que eu colocar aqui dentro desse grupo, eu posso referenciar a esse valor do grupo pai. Então vamos dizer que eu vou botar nome, e-mail, telefone, data de nascimento, foto e os cambau 4. Se eu tiver 5 informações desse usuário e eu colocar em todas elas o valor fazendo a busca, por exemplo, nesse caso, current username, current user, data de nascimento, current user type e etc., eu vou fazer 5 consultas ao banco de dados para exibir essas informações. Ao passo de que, se eu colocar esse valor no grupo pai e embaixo só exibir os valores referentes a esse grupo pai, eu só fiz uma consulta que foi para alimentar esse valor lá no grupo pai. Então aqui, ao invés de current username, eu vou pegar o parent groups user name, porque aí eu vou pegar um nome do usuário do grupo pai. E olha, interessante, né? Esse é um campo de texto que tem como valor um parâmetro dinâmico. Aí ele abre aqui esse canvas placeholder, que é um valor que eu posso colocar aqui para que no meu editor não fique esse negócio muito grande, parent groups, username. Eu posso criar aqui um placeholder, um nome que vai só substituir ele no editor para ficar mais organizado e eu ter uma visão melhor. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Pedro Duarte. Aí aqui no meu editor ele vai aparecer como Pedro Duarte e não como Canvas Placeholder. Vou botar isso aqui como uma fonte maiorzinha. Embaixo do nome eu quero vou botar aqui centralizado, o tipo desse usuário. Então eu posso botar aqui dado dinâmico, parent groups user, user type, display, porque é o valor em texto do option set user type, que também não se aperreie, não se preocupe. Na aula de banco de dados você vai entender tudo sobre option sets. E aqui eu vou botar como um placeholder para o meu canvas admin. Vamos dar uma olhada aqui no preview. Não vai aparecer nada, provavelmente. Não apareceu nada. Putz grila, Pedro. Mais uma vez eu estava entendendo tudo e agora não estou entendendo mais nada. É óbvio que não está aparecendo nada, porque eu não estou logado. Eu não estou autenticado. Eu abri essa página simplesmente como um visitante. E quer ver uma coisa legal? Vamos voltar aqui no editor. Eu posso dizer o seguinte, aqui nesse texto. Eu posso criar uma condicional para ele dizendo o seguinte, que quando o current user is logged out, quer dizer, quando o usuário atual não estiver logado, ou quando o parent group user doesn't have an account, quer dizer, o usuário do grupo pai não tem uma conta, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que esse texto mude para, por favor, faça login. Vamos atualizar. Agora ele apareceu. Por favor, faça login. Porque ele não tem usuário. Legal, né? Ó, tá vendo como as coisas vão se juntando? A gente
entendeu o custom state, entendeu as condicionais, entendeu o data source e o data type. Legal. E aí agora, como é que eu vou fazer para testar? Como eu nessa aplicação aqui de desenvolvimento eu já tenho dados e tudo mais, eu vou dar um run as como um usuário só para a gente ser mais rápido. Eu vou dar um run as, porque aí ele vai abrir o app como se eu estivesse logado como aquele usuário. E aí agora ele apareceu, Pedro Duarte, app admin, porque ele já conseguiu pegar o valor do usuário, porque ele está logado, atribuiu ao grupo e todos os valores que estão dentro do grupo pegaram esse valor do grupo pai. Bacana? Deixa eu ver se esse usuário tem foto. User site. Pedro. Deixa eu colocar uma foto nele aqui. Só um minuto. Vou jogar uma fotinha nele aqui. Só pra gente ver uma coisa. Além do usuário, além do dado, do tipo de dado desse grupo, tem uma coisa interessante. Porque eu posso ter dentro de um grupo, dentro de um container, outros containers. Ó, vou pegar aqui e adicionar um grupo dentro do meu group user, que eu vou chamar de group user sat. Por que eu vou fazer isso? Porque dentro desse usuário, dentro dessa aplicação, desse banco de dados, nós temos um elemento chamado tabela satélite, que é uma tabela complementar a uma outra tabela do banco. Também no nosso vídeo, na nossa aula de banco de dados, eu vou passar bem direitinho por esse conceito para você entender. Hoje, agora, o que é que você precisa saber? Eu quero, vamos lá, hierarquia, né? Eu tenho um group user que o tipo do conteúdo é user e o data source é o current user. Dentro desse grupo, eu quero botar um outro grupo, user sat, que o tipo de conteúdo vai ser user sat. Não é user, é diferente do tipo do grupo pai. Qual é a origem desse grupo? Qual é a origem desse user sat? Eu quero pegar o usuário do grupo pai, do grupo que está acima dele, e o user sat. Se eu parar por aqui, só no user, ele vai gerar um erro. Deu uma issue. Porque ele está dizendo que o tipo de dado é user sat e você está passando um valor user. Então está errado. Então eu vou pegar do meu usuário do grupo pai o user sat dele. E é aqui dentro eu tenho todos os valores da tabela do user sat. Então, por exemplo, se eu quiser botar aqui uma imagem, vamos botar aqui essa imagem, que é, deixa eu deixar ela menorzinha, deixa eu botar ela aqui com 200 por 200. E eu quero que essa imagem seja dinâmica, que seja a imagem do usuário sat do grupo pai, picture. Eu quero que seja a foto do usuário. Aqui vai ser image user picture. Eu quero que essa imagem não necessariamente é quadrada, né? Eu quero que, se por acaso ela não se encaixar no tamanho que eu mostrei aqui, eu quero que ela se estique, eu quero que ela se redimensione ou eu quero que ela dê um zoom. No meu caso aqui, eu quero que ela dê um zoom. Vamos ver como é que vai ficar? Olha que legal! Ele pegou a imagem do meu usuário satélite que está relacionado ao usuário desse grupo. Tudo isso num agrupamento, num encadeamento de data sources. Aí aqui, cara, aí aqui eu posso ir brincando, né? Ah, eu quero essa imagem redonda. Como é que eu transformo essa imagem redonda? É só eu botar aqui um raio de borda grande, como 100. Vamos ver. Ficou redondo.
Eu quero adicionar uma sombra a essa imagem, que também é aqui na aba de design. Eu quero então que ela tenha um shadow style none. Eu quero que seja uma sombra externa, um offset. Horizontal offset, né? É qual o deslocamento dela horizontal. Se eu colocar 2, ela vai se deslocar 2 pixels à direita. Se for menos 2, 2 pixels à esquerda. Nesse caso eu vou botar 0. Offset vertical, mesma coisa. Se eu colocar 2, ele vai se deslocar 2 pontos abaixo. Se eu colocar menos 2, ele vai se deslocar 2 pontos acima. Eu quero que seja 0. O raio desse blur, né? Do borrado, do desfocado, eu vou botar 8. O spread eu vou deixar 0, que é o espalhamento, quanto que eu quero que ele espalhe. E a cor, eu vou botar aqui um preto bem clarinho. Preto 20%. Vamos ver como ficou. Temos aqui nossa imagem. E aí a gente está começando a entender melhor como que esses elementos de estado, de data source e etc. se comportam na estruturação dos nossos elementos visuais e como que a gente consegue interagir entre eles. Vamos partir agora para entender melhor como que funcionam não só esses elementos, esses containers de dados únicos, como foi o exemplo que nós fizemos agora, mas também para os containers de dados em lista, como o repeating group e a tabela. Vamos lá? Aqui a gente já viu, já entendeu como é que faz essa atribuição de origem de dados, de fonte de dados, para um grupo, para um container do tipo único. E agora vamos entender como funcionam os containers de listas de dados. Então, às vezes, a gente não vai querer mostrar só o usuário atual, a gente vai querer mostrar todos os usuários cadastrados, ou todos os produtos, ou todos os artigos de um blog, enfim, uma lista de valores na nossa tela, na interface da nossa aplicação. E como que eu faço isso? Nós temos dois elementos que nos permitem esse tipo de exibição, que é o repeating group, ou grupo repetidor, e o table, ou tabela. Vamos começar pelo repeating group. Eu vou pegar aqui o repeating group. Aliás, antes do repeating group, botei ele ali sem querer, eu vou criar um outro grupo aqui embaixo desse group user. Vou mandar ele aqui lá para o fim. Make last. Eu vou chamar aqui de group RG, de repeating group. Nesse grupo, aí sim, dentro dele eu vou jogar um repeating group, só para deixar tudo separadinho, tudo organizado, tá bom? Vou deixar aquele nosso bom e velho espaçamento de 16. Vou colocar aqui um padding aqui embaixo, para eles não ficarem grudadinhos. Beleza. Agora eu adicionei um repeating group. Esse repeating group também precisa de um tipo de conteúdo, que podem ser option sets, podem ser data types, quer dizer, valores de uma tabela, ou option sets, ou tipos básicos, como textos, números e os outros, ou dados do tipo plugin, que na maioria das vezes são dados criados via consultas de API no formato de data. Como a gente já fez ali o primeiro exemplo de user, eu vou manter aqui como user, tá? Então vou colocar aqui com o mesmo tipo de dado user. Só que aqui eu não posso mais dizer que o data source é o current user, né, só o usuário atual, porque nós temos que exibir uma lista de dados. Se eu colocar aqui somente current user, ele vai dar um erro. O erro, ele está dizendo que a origem de dados deve ser uma lista de usuários, mas por enquanto ainda é só um usuário. Então, na verdade, aqui eu tenho que fazer uma busca de usuários. Então, eu vou fazer uma busca do search for user. Nesse caso aqui, eu não vou botar constraints, que são os filtros de busca, eu não vou explorar nada disso por enquanto. Não vou explorar a ordenação, nada do tipo, vou deixar uma busca bem aberta, porque isso a gente vai ver melhor quando nós evoluirmos
nos outros componentes do editor, ok? Se a gente for mais a fundo no banco de dados, aí eu começo a explorar mais esses filtros de busca. Num Repeating Group, eu posso definir um número de linhas e de colunas, mas eu posso também deixar essas linhas livres, quer dizer, sem definir um número fixo. No caso aqui, vou deixar desse jeito, o que eu controlo é a altura mínima da linha, que aí eu vou deixar esse valor padrão que vem para depois a gente explorar melhor. E posso também definir um número fixo de colunas, aqui no caso uma, ou deixar livre para ele criar uma espécie de matriz. Eu vou deixar aqui com uma coluna só para a gente ter mais, mais simplicidade na nossa construção. Vou deixar aqui um grupinho, e aí eu vou mudar o nome dele para RG Users, para eu poder nomeá-lo. Vou deixar a largura dele livre. Vou deixar uma altura assim fixa por enquanto, não tem problema. Não vou também explorar ainda muito a fundo isso aqui. Mas vamos colocar aqui agora como que eu quero fazer. Aqui eu estou com uma lista de usuários, então em cada célula eu vou ter um usuário sendo exibido. E eu quero mostrar mais ou menos a mesma coisa, ó, a foto do usuário, o nome e o perfil dele. Como é que eu faço? Aqui, gente, qual é o grande segredo, entre aspas? O grande segredo é nós pensarmos da mesma forma que nós pensamos com o grupo de cima, com uma diferença. Ao invés de eu fazer referência ao usuário, vamos dizer assim, que está no grupo pai ali, eu vou fazer referência ao usuário que está na célula daquele grupo repetidor. Então, se eu colocar aqui um elemento de imagem, desenhar aqui um elemento de imagem. Coloquei um elemento de imagem. O que é essa imagem? Essa imagem é um valor dinâmico, que é o usuário da célula atual. UserSat Picture, que é o usuário da célula atual. Dentro dele eu tenho um dado relacional que é o usuário satélite, que dentro desse usuário satélite eu tenho o valor da imagem para exibir. Aqui eu quero botar como zoom, quero botar nosso roundness de 100, quero dizer que a largura e a altura são iguais, 36 pixels. Aqui é do tipo linha, vou colocar a linha da esquerda, ok. Aqui nós temos o nosso usuário. Eu vou clicar com o botão direito e agrupar ele num container do tipo linha, só porque eu quero deixar ele todo organizadinho aqui. Eu vou botar um espaçamento de 16, só para deixar ele bonitinho. Não preciso de largura mínima, não preciso de altura mínima, deixa ele se adaptar. E eu vou botar aqui um padding, quer dizer, eu vou botar um espaçamento entre os elementos. Vou botar aqui por enquanto só, tá aqui, em cima e embaixo. Vou botar de 6 e 6, 12 e 12. Só para ele não grudar nas bordas da minha tabela, né, do meu grupo repetidor. Então aqui nós temos uma imagem, eu quero também um nome. Vou pegar um texto, vou arrastar aqui para dentro, que vai ser um dado dinâmico. O parent group user, porque agora eu estou com o grupo pai, e esse grupo pai, o data source dele é o usuário da tabela atual. Name, ó, esse grupo aqui, group user in RG, né, dentro do repeating group, ele é o usuário da célula atual. Então, em cada célula, ele vai pegar o usuário daquela célula, que é uma lista de usuários, e não um usuário só do aplicativo inteiro. Então, aqui é o nome do usuário, vou deixar ele maiorzinho, como a gente deixou com o outro. Vou deixar ele centralizado e vou colocar um outro texto, que vai ser um valor dinâmico, que é o usuário do grupo pai, user type, display. Vou só deixar ele
centralizado. Vamos ver como é que ficou? Vamos dar um preview. Olha aí que beleza. Ele me trouxe todos os usuários. Ah, esses aqui não tem nada porque não tem foto. Vamos dar uma melhorada? Só para você já ir explorando ainda mais a questão das condicionais. Eu posso voltar aqui nessa imagem, posso dizer o seguinte, ó. Uma condicional. Se o usuário pai, usersat, picture, for vazio, quer dizer, se o usuário satélite, né? Se o dado que está na tabela, usuário satélite, desse usuário do grupo pai não tiver foto, eu quero que você mude a origem da imagem. Eu quero que você coloque agora um outro arquivo, um arquivo fixo, que vai ser um placeholder. Vamos botar um placeholder, que é normalmente aquela imagenzinha que é só uma imagem cinza com uma silhueta ali de um usuário. Vou pegar aqui uma fotinha e jogar para cá. Vamos ver como é que ficou? Olha aí que beleza. Todo mundo com a sua fotinha. Então, a partir de agora, eu tenho uma lista de usuários, não só o usuário atual, porque eu estou exibindo eles, eu estou mostrando eles num repeating group, num grupo repetidor. A tabela vai funcionar da mesma forma, é a mesma lógica. Se eu for aqui colocar a tabela, vamos jogar ela aqui lá para baixo. Se eu jogar aqui a tabela, deixar ela com a largura livre, a lógica é a mesma, tipo de conteúdo. User, data source, do a search for user, quero todos os usuários. Tabela vertical, quer dizer, ela vai rolando de cima para baixo. Eu tenho aqui um cabeçalho, que é a linha 0, e aqui eu tenho as colunas, as células. Então, nessa célula aqui, o que é que eu quero fazer? Ó, se eu copiar essa imagem, posso colar aqui. Ela vai ser current rows user, usersat picture. Se o current row usersat picture for vazio, mostra essa imagem. Quero deixar centralizado. Aí que eu posso ir posicionando as outras coisas. Aqui eu quero colocar o nome do usuário. Vou copiar, vou colar. E aí aqui eu vou dizer que é o usuário da célula atual, nome. E aqui eu quero botar tipo. Posso colar e dizer que é o usuário da célula atual, tipo. Se eu mandar atualizar, ele vai me mostrar. Óbvio que aqui não está formatado, né? Não está alinhado com os espaçamentos, tudo direitinho, mas já dá para entender bem como que a coisa funciona. Esses são os elementos do tipo lista de dados. Aqui dentro do editor, um último conceito para a gente fechar esse vídeo de hoje, fechar essa aula de hoje, é falar sobre responsividade. Dentro do editor do Bubble, nós temos o construtor de interfaces, o UI Builder, e o editor de responsividade aqui em cima. Se eu clicar, eu consigo simular diferentes tamanhos de tela. Ó, vou clicando aqui e ele vai adaptando. E aí a gente começa a ver que o negócio está meio bagunçado, né? Aqui em cima a coisa ficou bem confusa, esse nosso menu aqui ficou todo é, 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 estranho, né? Tanto que ele nem aparece aqui, enfim, porque eu não preparei o meu app para isso. Esses textos estão muito grandes e, cara, não tem mistério nenhum para trabalhar com responsividade. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa somar a responsividade às condições. Então, aqui na condicional, eu vou dizer o seguinte, que quando existe uma propriedade que é a page width, que é a largura da página atual. Quando a largura da página atual for
menor ou igual. E aí aqui eu tenho os breakpoints ou os pontos de quebra de página padrão. Ó, mobile landscape, que é o mobile deitado, tablet, desktop, e eu posso criar outros valores de quebra de página customizados, mas vamos botar aqui mobile deitado, que quando a largura da página for menor ou igual a um celular deitado, ou 768 pixels, eu quero que o tamanho dessa fonte mude. Ao invés de 72, eu quero que ele vá para 36. Posso copiar essa condição e colar aqui, ó. Aí ele vai ter agora duas condições. Essa aqui eu posso dizer a mesma coisa, só que ao invés de 36, já que o tamanho original dele é 20, eu posso dizer que é 16. E aí o meu app vai se tornando, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um padding bem grandão, né? No topo 96 e 192. Eu posso dizer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, ao invés de copiar a condição inteira, eu vou copiar só a regra dessa expressão. E eu vou dizer o seguinte, vou adicionar uma nova condição, que quando essa regra for verdade, o padding top padding, ao invés de 96, eu quero que seja 36. O padding lateral esquerdo, ao invés de 32, eu quero que seja 24. O à direita também, eu quero que seja 24. E aí, gradualmente, ó, esse nosso input, ele tá com uma largura fixa, né? Cara, não quero que a largura dele seja fixa aqui. E aí eu vou mexendo isso de acordo com as condições para criar a responsividade do meu aplicativo. O grosso, o Bubble já faz automaticamente porque ele usa o Flexbox, que é um framework de responsividade muito poderoso, mais usado hoje no mundo. Mas alguns detalhes a gente precisa parametrizar, faz parte do nosso papel. E isso não vai influenciar em nada os valores normais de desktop, porque a gente tem eles como o nosso valor original. Esse vídeo de hoje termina por aqui. Eu espero que você tenha entendido de forma mais clara quais os poderes da aba de design. Ela é a mais, vamos dizer assim, intuitiva e divertida da gente trabalhar, porque a gente vai montando e vendo tudo acontecer na tela. Mas se você tiver reparado bem, ela é bem poderosa e esconde alguns recursos ali para além, né, para uma camada a mais de interação e de poder na nossa construção. Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Um abraço.